Muitíssimo boa noite. Estamos começando aqui o programa Mulher Mais e hoje aqui no nosso cenário, o Dr. Davidson Cota, onde vamos falar sobre as situações dos imóveis. Você tem algum imóvel que está irregular, você quer escriturar, você quer registrar, mas não sabe quais os trâmites legais que você deve seguir para isso? Este é o seu programa Mulher Mais de hoje e este é o nosso assunto. Seja bem-vinda. Mais apoio cultural. Supermercado Avenida, Construbase, Lojas Azevedo, Ágata Joias, o Rei das Alianças, Casa de Eventos Clarear, aqui sua festa acontece. Super Sucesso, agentes autorizados Mazinha e Neuios J&V Espaço do Pé, passo a passo com você. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia. E aqui no Mulher Mais, recebendo o Dr. Davidson Cota, nós vamos falar sobre a situação dos imóveis. Se você em casa nos assistindo neste momento, você tem alguma situação irregular, se você só tem o terreno e construiu uma casa, saiba como você requerer um financiamento para sua casa própria. Tudo isso o Dr. Davidson vai estar nos respondendo a partir de agora aqui no programa Mulher Mais. Boa noite, Dr. Davidson, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Irani, muito obrigado. Dr. Davidson, nós temos uma situação aqui em Pirapora, a gente vai citar Pirapora porque é aqui que nós vivemos, né? Mas claro, a gente sabe que essa situação é generalizada. A pessoa tem um lote, tem um terreno, esse terreno é escriturado, é registrado, tudo direitinho. Mas a pessoa foi lá e resolveu construir ali uma casa, simplesmente contratou um pedreiro, foi lá e levantou essa casa. Quais são os primeiros passos para regularizar essa situação, Dr. Davidson? Bem, Irani, aí nós temos que separar o seguinte, se o imóvel já está totalmente pronto ou se a pessoa vai dar início através da construção com o pedreiro. Se for dessa forma, iniciar a construção, ele deverá retirar junto da prefeitura o alvará de licença de construção, providenciar a planta, aprovar junto ao CREA e após isso aí, contratar o profissional ou a empresa construtora, né? Está recolhendo também já o INSS, que esse INSS recolhido será importante quando da averbação do imóvel. Caso o imóvel já esteja construído, então ele vai regularizar realmente o que já foi construído. Então, como ele deverá proceder? Ele terá que fazer todo esse processo novamente, como eu te falei, mas mesmo assim... Mesmo a casa estando construída, ele tem que começar do zero? Tem que tirar o alvará de construção, tem que ter a planta, né, do imóvel, tem que ter o habites, que é a autorização que a prefeitura diz que o imóvel já está apto para ser habitado. E após isso, entrar com a documentação junto ao INSS, através da Receita Federal, a fim de recolher o INSS devido quando da construção, para que seja averbado. Conforme o tempo, geralmente quando a construção já está lançada nos últimos 5 anos, ou no carnê de IPTU, ou algum documento que a pessoa tem como comprovar que aquela construção já existia, mas a gente tem que levar em conta sempre o seguinte, a área que consta no IPTU, então geralmente os últimos 5 anos, então vai dar decadência, então a pessoa não irá ter necessidade de pagar, recolher o INSS, e irá ter a decadência. Ele, claro, terá que pagar as taxas para averbar o imóvel junto ao cartório de registro de imóveis. Ô, doutor Davidson, mas existe aquela questão seguinte, muitas vezes as pessoas deixam de regularizar a situação no ato de construir justamente por isso. Quando você iniciou aí a sua resposta, você disse que a pessoa tem que procurar a prefeitura para pagar não sei o quê, tem que procurar a Receita Federal, tem que procurar a Previdência. Logo, isso também tem que entrar um engenheiro com a planta de uma casa, né? Isso tudo tem um custo médio ou isso depende muito da construção a ser feita? Vai variar em virtude da construção, porque a tabela, por exemplo, do CREA tem uma variável de quantos metros quadrados, então os preços variam em cima disso, o engenheiro também, mas isso é imprescindível. Se a pessoa for olhar, a primeira coisa que ele tem que fazer é o projeto. O projeto assinado pelo engenheiro. A primeira pessoa que deve ser procurada ao se iniciar uma construção é um projetista, um engenheiro. É o engenheiro, né? Porque ele que irá assinar a planta, irá registrar junto ao CREA, para depois poder entrar na prefeitura, requerendo o alvará de construção e apresentando toda essa documentação.
Agora, é o que a gente observa muito, e você em casa nos assistindo vai concordar conosco, é o seguinte: nos bairros periféricos, principalmente, né, ali Cidade Jardim, Nova Pirapora, um pouco mais afastado, Bom Jesus também, tem muitas casas, tem muitos lotes que a gente observa que estão sendo levantadas casas, muitas vezes estão só no tijolo e a pessoa já passa para dentro. E ali a gente não vê nenhuma, aquelas plaquinhas que a gente observa em construções falando do engenheiro. Isso significa que se não tiver aquela placa ali, é porque aquela construção está sendo levantada, está sendo executada sem esses trâmites que você disse aí? Provavelmente. A questão é porque com a fiscalização em Pirapora, né, tanto do CREA, não tem como fiscalizar todas as construções, são poucos os fiscais para a quantidade de construções, principalmente agora nesse período dos últimos 3 anos para cá, que o mercado imobiliário tem desenvolvido muito. Então, tem surgido uma série de pessoas que têm construído seus próprios imóveis, né? E outras pessoas que, diríamos assim, estão atuando como construtoras ou construtores. Então, tem diversas pessoas que antes não atuavam no mercado e hoje estão construindo imóveis. E essas pessoas que constroem dessa maneira, elas sofrem alguma penalidade? Bem, elas respondem como construtor pelas garantias do imóvel, né? Geralmente em torno de 5 anos. Mas se o fiscal da prefeitura chegar ali e ver que foi feita uma construção sem todos esses trâmites que você falou inicialmente, essa pessoa será penalizada por isso ou ela só terá que regularizar essa situação? Ela poderá vir a sofrer sanções. Agora, o que são sanções? São penalidades, né? Uhum. Poderá ser autuada, deverá ter um prazo para regularizar, mas eu diria que geralmente quem está fazendo essas construções com fins de financiamento, ele já faz todo esse passo regularizado, porque ele precisa, quando chegar ao final, o imóvel já está averbado. Então, se ele construir o imóvel de forma irregular, para quando ao término da construção ele for regularizar, ele vai perder tempo. Então, geralmente, os construtores, essas construtoras que estão construindo imóveis nesse momento, eles já fazem tudo ao mesmo tempo. A hora que o imóvel está pronto, praticamente só falta averbar o imóvel para já poder entrar com a documentação, seja na Caixa ou no Banco do Brasil ou um outro agente financiador. Pois bem, doutor Deilson. No próximo bloco, o doutor Deilson vai nos responder aqui o seguinte: você que está querendo adquirir um imóvel através da Caixa Econômica Federal, você que pretende fazer um financiamento, saiba quais são os caminhos que você deve seguir para conseguir adquirir a sua casa própria. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Mulher Mais e neste momento vamos fazer aqui uma pausa com o Dr. Davidson Cota, porque nós vamos trazer para você o Minuto Saúde. Boa noite para vocês que estão em casa e acompanhando o programa Mulher Mais. Hoje nós vamos falar do mau hálito, que é esse incômodo que afasta as pessoas, comprometendo as relações sociais. O mau hálito ele tem como principal causa o problema da cárie, a doença periodontal e também a saburra lingual, que é a placa bacteriana que se acumula sobre a língua. E a melhor forma de prevenir o mau hálito é fazendo a higiene adequada da boca, usando o fio dental, fazendo a escovação adequada. Agindo assim, você estará preservando as suas amizades e o seu convívio social. Pense nisso. Promodonto, seu sorriso não tem idade. Ligue 3741-1328 e agende uma visita. Dr. Davidson, quando nós encerrávamos o segundo bloco do nosso programa, nós falávamos sobre os financiamentos, que hoje também a gente presencia muito, né, em Pirapora. Nos 3 últimos anos houve um boom na construção e em vários bairros que a gente passa, a gente observa que tem construtoras construindo várias e várias casas. Hoje parece que todo mundo quer adquirir sua casa própria. O governo aí com esses vários planos, né, estão facilitando muito para as pessoas adquirirem a sua casa própria. E, em função disso, as pessoas querem correr até a Caixa Econômica Federal para poder adquirir sua casa própria. Mas como é que funciona esses financiamentos? Qualquer pessoa pode adquirir? Tem um prazo? Como é que funciona isso aí, para quem está querendo adquirir sua casa própria? O ideal é que a pessoa que esteja interessada em financiar um imóvel, uma residência, digamos, inicialmente,
ele entre no site do banco que ele trabalha ou que ele esteja interessado em financiar o imóvel, que é os simuladores. Por lá ele não há necessariamente ser na Caixa Econômica Federal. Não. A fim até de facilitar. Então, ele entrando no site, ele poderá fazer a simulação, informando renda, a data do nascimento, né, a idade da pessoa e a renda. Ele terá uma condição de fazer um levantamento de qual valor ele poderá financiar. A pessoa também poderá procurar os correspondentes habitacionais. Que são, o que significa isso? Os correspondentes habitacionais são as empresas que representam a Caixa hoje, justamente para dar esse tipo de assessoria, essa informação, fazer a simulação, montar os processos. O processo que a gente fala é depois que a pessoa entrou com a documentação, foi analisada, e aí o correspondente bancário monta o processo através de um sistema automatizado dentro do seu próprio escritório e envia como um dossiê para a Caixa complementar a análise e aprovar o financiamento. Necessariamente, quem quer fazer esses financiamentos tem que procurar uma imobiliária para ser feito isso? Ou a própria pessoa pode e tem condições de arrumar toda essa documentação? Para procurar o imóvel, ou seja, para tentar achar um imóvel que atenda, né, o fim que ele deseja, o ideal é que ele procure um corretor de imóveis ou uma imobiliária, que é lá que vai ter uma maior seleção de imóveis para venda, né? E orientação. Quanto à questão da documentação e tudo mais também, a Caixa hoje indica sempre os correspondentes habitacionais para fazer esse tipo de orientação. Ou seja, a Caixa tirou um pouco, né, esse tipo de serviço de dentro da própria Caixa e terceirizou. Isso a gente falando a nível residencial. Tanto comercial como o aporte, a Caixa ainda continua dentro da própria Caixa da agência bancária, dando as informações e montando os processos. O aporte é uma modalidade que a Caixa tem, em que a pessoa que já é proprietário de um imóvel e queira fazer um financiamento, geralmente a Caixa empresta, libera até 70% do valor do imóvel. E esse imóvel fica em garantia. Então, quer dizer o seguinte, só para quem está em casa nos assistindo entender que várias pessoas já questionaram, né, a respeito disso, e a gente vê muito falar que não pode, mas pelo jeito que você está nos informando aí agora, essa informação não chega a ser 100% verdadeira. Uma pessoa que tem um imóvel já quitado, regularizado, e ela quer financiar um novo imóvel no nome dela, ela pode fazer isso? Pode, mas o que eu havia dito sobre o aporte é que no caso do aporte a pessoa faz um levantamento de uma importância, de um financiamento do seu próprio imóvel. Suponhamos, ele tem um imóvel lá que vale 100 mil e ele está precisando de um determinado valor, não importa para quê, a Caixa vai liberar 70% do valor do imóvel, então vai liberar 70 mil. Claro que a Caixa... E se a pessoa falar que é para adquirir um outro imóvel, não tem problema? Não existe a destinação da importância. O que o banco vai analisar é o quê? O valor do imóvel, a condição de pagamento pela parte que está contratando, porque vamos dizer, um imóvel de 100 mil vai liberar 70 mil, vai representar uma prestação X. A pessoa que está pleiteando financiamento percebe quanto de rendimento para ela poder pagar essa prestação. Então, não basta a pessoa ter... Porque, às vezes, a pessoa tem um patrimônio alto, mas o rendimento dela, e principalmente o rendimento declarado, não é compatível. Então, às vezes, ela não consegue. E a outra questão da sua pergunta é que se a pessoa já tem um imóvel, ele pode financiar outro. Pode financiar pelo SBPE, né, que a gente chama, que é o Sistema Brasileiro de Financiamento. E aí a casa que a pessoa tem, esse imóvel que a pessoa tem, é que entra como garantia e é como se ela estivesse refinanciando esse imóvel. Não. O imóvel que ela já tem quitado fica à parte. O imóvel que será dado em garantia é o próprio imóvel que está sendo financiado. Tá. Que é como se você vai morar ali, você vai pagar as prestações, mas a qualquer momento esse imóvel, até você quitar, pertence à Caixa. Pertence, que até, digamos assim, o sistema agora da modalidade é a alienação fiduciária. Então, o imóvel realmente fica ainda como da Caixa mesmo. Então, está facilitando bastante. Hoje, só não adquire sua casa, igual você falou, as facilidades hoje para adquirir um imóvel tá bem melhores, né? O crescimento do mercado imobiliário hoje, em termos de expansão de crédito, está muito alto. A gente está vendo uma perspectiva que existe o Conselho Curador da Caixa, que nesse ano 2013 liberou em torno de 45 bilhões
do FGTS para aquisições de imóvel pelo FGTS. A perspectiva para o ano de 2014 agora já são na faixa de 54 bilhões. Isso significa, então, quando você falou em FGTS, o trabalhador assalariado que tem seu FGTS, quando ele procura um financiamento, ele pode usar esse FGTS para fazer parte desses financiamentos também? Pode. Ele irá utilizar o FGTS que ele tem recolhido, né, como abatimento. É como se fosse uma entrada que ele está dando já para o imóvel. Aí vai abater. É claro que tem que analisar, porque geralmente tem um período de 3 anos que, se ele tiver utilizado, ele só vai poder utilizar depois que passar esse prazo. Certo. Ô, doutor Davis, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo aqui no nosso programa, mas antes de nós irmos para o intervalo, eu quero agradecer muitíssimo as meninas lá das lojas Azevedo, a loja que me investe aqui para apresentar o Mulher Mais, e eu quero mandar um alô bem carinhoso também para a Geralda, para a Miriam Conceição, a Lucimara, a Dagmar, a Joana Dark, a Lenilza, a todos vocês aí das lojas Azevedo, muitíssimo obrigada pela audiência, pelo carinho que a gente sempre recebe ao procurar vocês aí. E a gente vai a um pequeno intervalo e volta já já. Voltando aqui com o nosso programa, hoje nós estamos conversando com o Dr. Davidson Cota, ele é advogado, mais especialista na área, né, imobiliária, por isso que ele está aqui para nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas de você que está em casa nos assistindo. A gente percebe que nessa área, só mesmo quem está dentro, porque levantar uma casa parece que é tão fácil, é só pegar lá areia, tijolo, pedra e levantar e passar para dentro. Mas existem muitos trâmites burocráticos que faz com que, ainda que eu seja dono do lote, ainda que eu tenha dinheiro para construir, eu preciso seguir vários passos. Construir, tudo bem. Agora, só que existem muitas dúvidas com os registros, com as escrituras, né? Pessoas que compram e vendem esses imóveis que são construídos, mas existe uma dúvida muito grande. O que é escriturar, o que é registrar, o que cada um serve, qual a função de cada um? Bem, a escritura é o documento, digamos assim, que é lavrado geralmente pelo tabelião do cartório de notas, onde ele consta a vontade das partes. Vai constar a qualificação dos vendedores, dos compradores, o objeto, mas que é o imóvel. Mas a escritura ela só serve para compra e venda ou a partir do momento da construção já tem uma escritura em mãos? Não, a escritura, no caso que nós estamos falando, da compra e venda, né? Depois, na construção ainda não há escritura, não. Tá. A escritura, então, ela só é feita a partir da compra e venda? Da compra e venda. Tá. Da compra e venda. Porque, a princípio, o que a pessoa tem, na sua pergunta aí? A pessoa tem já a escritura do terreno e vai construir para averbar. Então, depois que ela construiu o imóvel, ela irá averbar. Aí essa averbação é que será efetuada junto ao cartório de registro de imóveis, na matrícula, digamos assim, do imóvel. E aí depois a pessoa vai estar constando lá na matrícula que possui o terreno e que naquele terreno foi averbado, foi lançada a construção. Pois é, o que a gente faz muita confusão é isso, porque muitas pessoas têm a escritura em mãos e pensa que já é dono, não, aqui já acabei, né? Mas aí vem esse tal de registro. Onde é que eu faço a escritura? Então, a escritura é lavrada nos cartórios de notas, perante os tabeliões de notas. E o registro é no cartório de registro de imóveis, da comarca. A diferença é que a escritura poderá ser lavrada em qualquer cartório, digamos assim, do país. Não precisa ser aonde o imóvel está construído. E o registro é na comarca, ou seja, onde aquela cidade pertence. No caso, por exemplo, Pirapora, que é a comarca de Pirapora, Buritizeiro, e também aqui em Pirapora, Buritizeiro e Jiquitaí, faz parte da comarca. Então, todos os imóveis que são construídos nessas 3 cidades têm que ser registrados aqui em Pirapora? Tem que ser registrado aqui, que faz parte da comarca. Certo. Né? E a questão da escritura, como eu havia dito, pode ser lavrada em qualquer local, basta as partes estarem presentes ou representadas através de procuradores. Feita essa escritura, leva-se ao cartório de registro de imóvel para ser registrado. Qual que é a finalidade do registro? Tem aquele ditado que diz, quem registra que é dono. E é justamente isso, porque se a pessoa possui a escritura em mãos e não tiver registrado, no cartório de registro de imóvel ainda vai continuar em nome do antigo vendedor. Vamos supor que esse antigo vendedor sofra uma medida judicial, uma execução e determinado imóvel, ou seja, esse próprio imóvel, seja penhorado para pagar a dívida. Vai ser levado uma restrição na matrícula do imóvel
e quando essa pessoa que adquiriu o imóvel anteriormente levar a sua escritura para registrar, ele não conseguirá, porque haverá um impedimento. Então, ele está com a escritura na mão, pensa que já é o dono do imóvel, quando ele vai registrar, ele descobre que de dono ele não tem nada. Como diz, vale a boa-fé das partes. Ele tem um documento hábil, realmente, que ele vai poder tomar uma medida legal, entrar com alguns embargos, alguma coisa nesse sentido, para tentar, como se diz, resguardar seus direitos. Só que ele terá custos, né, e perderá muita dor tempo. de cabeça, ele vai né? ter dor de cabeça. O ideal, então, é que, a partir do momento, uma transação, compra e venda, eu adquiri a escritura, que imediatamente eu providenciasse o registro. Imediatamente, para alterar no cartório de registro de imóvel a titularidade. Doutor Deison, uma coisa que a gente ouve falar muito também é valor venal de um imóvel. O que significa esse valor venal de um imóvel? Bem, geralmente o valor venal é o valor que o imóvel vale, né, no mercado. Aí, às vezes, tem essas concepções, às vezes variam, que às vezes a pessoa tem o valor venal, mas não é o valor mesmo de mercado. Por exemplo, nos carnês de IPTU, às vezes consta o valor venal lá, e o valor venal lá está abaixo, que é o valor do mercado. Então, a pessoa fala, não, mas esse valor aqui não é o valor que é o do meu imóvel, mas é porque os valores não estão atualizados, digamos assim. Aí, quando são atualizados, é no carnê do IPTU, por isso que, às vezes, o IPTU sofre uma variação, porque aí aquele valor daquele imóvel já foi feita a atualização dele, né? Exato. Muito interessante. Doutor Deison, mas a questão é a seguinte também. A pessoa que está com imóveis irregulares, ela já construiu ali, ela quer agora seguir esse registro para eu registrar a minha casa, né? Regularizar a minha situação. Qual é o meu primeiro passo para eu registrar essa casa? Aí a gente tem que separar se é registrar a casa que já está numa escritura, então é levar a escritura onde consta uma casa a registro, ou se é para regularizar a casa, ou seja, averbar a casa. Então tem que diferenciar isso aí. De qualquer maneira, o ideal é sempre procurar ou um corretor de imóveis ou uma imobiliária, que ela geralmente tem um pessoal que é apto, que já atua nessa área, que atua como um despachante, digamos assim, imobiliário e providencia a regularização. Agora, quando a gente pensa em procurar também, muitas vezes as pessoas deixam de procurar por causa da condição financeira, que é pouca, ela tem até vontade de regularizar, e é pouca, mas é totalmente leigo ao assunto. Se eu procuro uma imobiliária e para eu regularizar, só o fato de eu receber alguma orientação, isso me tem algum custo? Vai variar conforme cada imobiliária trabalhar. Geralmente o mercado a nível de informação não tem cobrado não, mas isso não vou dizer que é a regra, né? Isso cada caso é um caso, né, exato. doutor Davis? Nosso programa chegou ao final, né? Eu espero que tenha ajudado muitas pessoas em casa a tirar as suas dúvidas, e eu sei também que ficou muita coisa sem a gente falar, porque são vários assuntos, são extensos e não dá tempo aqui, infelizmente o nosso tempo é curto, não dá tempo da gente explicar tudo da maneira como os nossos telespectadores gostariam, mas eu quero agradecer demais a sua presença aqui, dizer que foi muito bom você ter participado aqui do nosso programa, ajudou muito a esclarecer muitas coisas, até para mim mesmo, que eu não entendo nada de imobiliária, mas conversando com as pessoas que a gente vai sempre conhecendo um pouquinho cada vez mais. Obrigada, doutor Deison. De nada, Irane. E você em casa nos assistindo, obrigada pela sua audiência. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, porque ele é feito para você, né? A gente está sempre procurando buscar assuntos. E eu quero pedir para você o seguinte, para você me ajudar a fazer o programa Mulher Mais. É só você entrar no nosso Face, deixar lá a sua sugestão de pauta, que nós procuraremos um profissional da área, uma pessoa esclarecida para estar aqui nos ajudando a fazer esse programa e nos esclarecendo cada vez mais. Para você, uma boa noite, obrigada pela sua companhia, até o próximo programa.